Olá, boa tarde. Você está no canal do Sonho em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje das energias para nossa semana. Como está funcionando uma leitura mais rápida, com algumas cartinhas. Vou começar aqui com uma mensagem de algumas anotações. Vamos ver o que vai sair aqui. Anotações de trechos de músicas, de filmes, de falas. Vamos ver, eu tirar um aqui bem aqui do meio. Se for de paz, pode entrar. Jorge Amado. Eu fico pensando que na nossa semana, para os próximos dias, vai ser importante a gente focar naquilo que nos traz paz, nas relações que trazem paz, nas pessoas, nas situações. Então, que essa semana a gente entenda que o outro, o de fora, o externo a nós, pode até trazer alguma coisa boa, mas cabe a mim escolher se permaneço, se fico naquele lugar, naquele ambiente, com aquela pessoa. Cabe a mim me tirar ou me colocar de cenários que não estão condizentes com a minha energia. Então, isso aqui já abre, trazendo uma sensação de que essa semana eu preciso escolher a minha paz. Eu não vou escolher tá certo, tá errado, eu vou simplesmente escolher um caminho que me leve à tranquilidade mental, a que nada possa me tirar do meu eixo. E se me tirar, eu vou escolher permanecer naquela situação, naquele sentimento, ou vou escolher seguir por outro caminho. Então aqui é como se coubesse a gente, né, essa escolha durante essa semana, nos próximos dias. Vamos lá. Vou tirar aqui uma carta de energia para essa semana. Aqui tá falando de limites. Protejo-me e me firmo em equilíbrio. Aqui, inclusive, tem a ver com essa sensação de paz. Existem pessoas e alguns cenários que a gente percebe que parece que a pessoa sai de casa só para irritar o outro, só para brigar, só para discutir. Essa imagem me lembrou aquela imagem que a gente viu no filme Náufrago, que ele coloca a mão marcada na bola e aqui parecem dois olhos, né? Então é como se fosse a representação aqui de um rosto. Eu preciso colocar limites, né, naquilo que me invade, naquilo que me atravessa, naquilo que de alguma forma não está condizente com essa paz aqui, né? Então esse limite eu preciso dizer ao outro, né, ou mostrar com as minhas atitudes que apesar do desequilíbrio do outro, da arrogância, da agressividade, né, aquilo não é meu. Então aquilo passa a ser meu quando eu permito aquilo na minha vida, quando eu deixo aquela energia me modificar. Poxa, se a minha energia tá boa, tá em paz, como é que isso vai ser quebrado? Será que eu estava em paz mesmo? Porque aqui é um ciclo, né, forte e inquebrável. Quem eu permito que entre aqui? Ah, se essa pessoa que me agrediu foi algum familiar ou uma pessoa que eu amo, então talvez, né, seja mais difícil, porque a gente está lidando com pessoas que têm acesso à nossa intimidade. E ainda assim, para essas pessoas eu preciso me blindar. Eu preciso entender e compreender que estar aqui com elas é uma escolha, né? Que não é porque elas fazem parte da minha intimidade, elas podem trazer desassossego. Só que isso cabe a mim, é meu espaço, então esse limite sou eu que vou dar. E não é de forma agressiva, é simplesmente às vezes não deixando que o outro mude a minha energia, né? Vamos lá, vou tirar aqui uma carta do tarô para colaborar com essa energia já da mesa, que fala de paz e de limite. E tem muito a ver, né, com essa energia do eclipse de hoje, falando de a gente acabar com padrões antigos nossos que não nos representem mais, como se fosse uma grande limpeza para começar um novo ciclo, né, no portal. A sacerdotisa, né? Essa energia me fala de uma pessoa conectada a si, a sua sabedoria interna, a sua espiritualidade. Essa pessoa, por si só, pela sua existência, ela já impõe limite. Porque ninguém tem ousadia, né, de ultrapassar aqui os limites de uma sacerdotisa. Ela não permite que a pessoa de fora modifique o interno dela. Aqui, inclusive, parece que ela está com a mão levantada, né? Ou como se estivesse equilibrando, né? Aqui a luz e aqui a sombra. Imagina a pessoa que está equilibrada em si, com a sua espiritualidade, com aquilo que sabe, com as suas próprias verdades, nesse grande mergulho no autoconhecimento, ela não permite que o outro
né, tire dela essa paz. Então, a energia dessa semana é sacerdotisa. Nada melhor do que começar com isso. Vou tirar aqui uma carta do Lenormand para ver o que tá de energia para os próximos dias. Muito boa essa energia, uma energia de autocuidado, né? A gente espera isso do outro, mas na verdade a gente não se doa isso. E aí te pede que você esteja atento. Atento ao que vem de fora, atento à energia alheia, atento àquilo que talvez possa me machucar e eu não vou permitir. Se eu estiver atenta, a pessoa nem entra. Eu já consigo sentir o cheiro de longe que aquilo, né, vai me trazer dor de cabeça. Então aqui pede essa perspicácia, né, essa esperteza na sua semana, porque talvez algumas energias possam vir abalar você, né, tirar você do seu prumo. E aí você pode escolher, né, não permitir que isso aconteça, porque é você que manda na sua vida. Saíram 2 cartas, eu vou deixar a carta da compaixão e a carta do adeus ao passado. Olha que interessante. Se eu estiver falando de um cenário, né, de alguém que ainda está conectado a um sentimento por alguém do passado, aqui eu preciso deixar o outro ir. Mas não com raiva, mas não batendo porta, né, não fazendo barulho, em silêncio. Porque eu entendo que o outro tem suas próprias limitações, que o outro tem a sua própria incapacidade, seus medos de se dedicar a algo. Então aquilo não é contra mim. O outro está me falando sobre os seus valores, aquilo que ele olha e enxerga de valor e que ele quer investir. E talvez não seja a gente. Talvez seja o outro, outra coisa, um outro trabalho, uma outra relação. Só que o limite que eu dou, que está falando aqui nas cartas que já saíram, e nessa permissão que eu dou em continuar ali, isso tem a ver comigo. Então o outro pode fazer o que quiser. Eu sei que é sobre ele. Agora, sobre se eu me permito ou não continuar ali, né, uma posição de vítima, de quem está ferido e não consegue levantar, se eu tiver o olhar com essa compaixão, eu vou entender que o outro vai estar ali lidando com as próprias dificuldades. Mas não me cabe entender. Talvez eu nem entenda. Mas eu respeito e não julgo, porque eu sei que todos nós estamos aqui para evoluir. E aí, quando você chega nessa conclusão, o adeus ao passado é algo natural, né? Você permite que o outro se vá, né? Permite que o outro vá embora, inclusive nessas 2 cartas. Gente, olha que interessante. Parece que é o mesmo personagem. Aqui parece até que é Deus, né? Que é Jesus, desculpa. Aqui, compaixão, ele entendendo as nossas dificuldades humanas, e aqui ele indo embora. Porque ele entende que o outro tem suas próprias escolhas. O outro tem livre-arbítrio para decidir o que fazer, onde investir. E se não for em mim, e na minha história, e nessa história que estava sendo construída, talvez, se estivermos falando aqui de uma relação, que você possa se despedir. Porque o outro não quis ficar. E a você não cabe julgar. Cabe até compaixão, entendendo que o outro está aqui nas mesmas situações karmáticas e doloridas que você, mas que escolheu nesse momento investir em outra coisa. E aí quando eu estou bem comigo, que eu estou bem dentro de mim e da minha história, da minha verdade, eu permito que o outro se vá sem drama, sem textão, sem bater porta, porque eu trabalho a compaixão em mim. E essa compaixão não é de me deixar ficar onde está apertado, é de abrir a porta e falar, você pode ir. Eu desejo que você tenha sorte, que é o que eu desejo para mim. E quando você faz isso, a lição de aprendizado do limite, para si também, né, da sacerdotisa, dessa energia grandiosa de você estar equilibrada, dessa paz, falado por Jorge Amado, né, só se for de paz que pode entrar, porque você está atento, né, você está ali sabendo o que está acontecendo, porque além de se conhecer, você consegue ler as pessoas, você consegue observar o cenário e você sabe quando é hora de partir, né? Então, é uma energia muito legal para essa semana. Eu espero que de alguma forma tenha trazido um esclarecimento, uma luz na sua caminhada e que seja uma semana tranquila para todos nós. Dia 9 vai ter o portal, então muitas energias vão reverberar. As pessoas mais sensíveis ou talvez que tenham nuances ali no mapa astrológico com relação ao eclipse de hoje, estejam um pouco mais mexidas que as outras, mas isso de fato vai impactar a gente de alguma forma, tá bom? Então se acolha, se perdoe, perdoe o outro, né? Tenha compaixão pelo outro, mas também por si, e deixa a vida seguir, confiando na espiritualidade, que aquilo que é nosso vai chegar sem problemas, sem obstáculos, e vai chegar nas minhas mãos, tá bem? Um grande beijo, queridos, e até a próxima.